Estamos de volta com o nosso Notícia na Manhã, informando Intelbras dia a dia com você, agora 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Você segue participando com a gente pelo 48991813800, WhatsApp da CBN Floripa, e também pelo nosso chat, nosso canal no YouTube, o canal da CBN Floripa. Dia D, dia importante para Florianópolis, para Santa Catarina como um todo também, né? Porque não deixa de ser um começo. Daqui a pouquinho, claro, com certeza uma cobertura muito maior, chegando a outros municípios também. 5G chegando nesta segunda-feira a Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Temos na linha Fernando Gomes de Oliveira, coordenador do grupo de trabalho do 5G da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Fernando, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso Notícia na Manhã. O que representa uma informação como essa? Que dia é esse que nós estamos vivendo hoje? Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês novamente. Chegou o dia, né? Ou seja, depois da aprovação do grupo de trabalho lá da Anatel, o GAISP, para a liberação da ativação do 5G em Santa Catarina, em Florianópolis, de acordo com o edital do 5G, todas as capitais brasileiras ainda receberão este ano. Chegou a vez de Santa Catarina. Esse é um marco muito importante, porque é o começo dessa nova fase e das novas possibilidades que o 5G traz. Não apenas para nós utilizarmos, mas principalmente para as empresas catarinenses, principalmente aquelas de tecnologia relacionadas à ACAT, por exemplo, que terão grandes possibilidades de desenvolvimento de produtos, serviços e soluções para serem usadas aqui, no Brasil e no mundo. Quando a gente fala, né, no 5G, a gente está falando claramente, na prática, de mais velocidade, de mais eficiência na comunicação, na tecnologia, é isso? Isso, eu costumo dizer que o 5G ele é um conjunto de 3 pilares que trazem toda essa ruptura que existe dentro dessa, do hype que está o 5G, né? Esse buzzword que a gente fala que é o 5G atualmente. Primeiro é a velocidade, ou seja, o primeiro pilar é a banda larga avançada, a gente vai ter velocidades de fibra ótica no nosso telefone, nas nossas palmas das nossas mãos. O segundo ponto é a densidade, a gente vai ter capacidade de conectar 1000 vezes mais dispositivos por quilômetro quadrado do que o 4G, por exemplo. Mas isso não é para mais usuários, a gente está falando principalmente de sensores e dispositivos especializados que se conectarão e comunicarão entre si, gerando dados para que então possam ser automatizadas ações. Isso a gente vai ver muito nas cidades inteligentes, no agronegócio, no campo inteligente, na indústria 4.0, que tem toda aquela questão de automação envolvida. E o terceiro pilar é a resiliência da rede. É uma rede que tem uma capacidade de conexão e disponibilidade de rede muito maior do que as gerações anteriores, um tempo de resposta menor. Então, tudo isso junto habilita uma série de funcionalidades, de possibilidades que até então nós não tínhamos. Fernando, o que as pessoas precisam saber e fazer para que tenham acesso a essa nova tecnologia? Bom, pensando nos usuários comuns, né, nós teremos que ter um telefone que seja compatível. A Anatel ela mantém em seu site uma lista com todos os telefones certificados e compatíveis com a nova tecnologia. Então, você tendo um telefone compatível, você automaticamente passa a ter acesso a essa rede. Declararam as operadoras que neste primeiro momento não se faz necessária a substituição do chip, mas isso deve ser uma necessidade futura, porque além desses pontos que eu mencionei, o 5G também traz mais segurança. Então a criptografia dos dados que está incorporada à nova tecnologia, ela é mais avançada e para fazer uso disso, vai se requerer um novo chip. Mas isso não deve acontecer no primeiro momento, então isso deve ser gradativo, assim como a cobertura também vai aumentar, o número de terminais de dispositivos, né, de smartphones aumentará, desde os mais sofisticados até os intermediários. Então, como você bem disse, é o começo de tudo aquilo que a gente ainda vai ver. Para esse ano, o foco mais nas capitais. As discussões passaram por aí. Sim, o edital do 5G que aconteceu no final do ano passado obrigou as operadoras que venceram os lotes nacionais, ou seja, aqueles lotes que estão disponíveis em todo o Brasil, a implementarem o 5G em todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, durante o ano de 2022. A gente teve aí dois atrasos nesse processo, né, 2 prorrogações, na verdade, era para ter sido até julho de 2023 em todas as capitais, isso passou para setembro,
e depois para novembro, principalmente nas capitais da região norte e nordeste, que tem desafios logísticos muito grandes. E isso porque, para que o 5G seja liberado, ele depende de uma limpeza do espectro, ou seja, limpeza daquilo que está no ar e que a gente não vê, principalmente voltado às antenas parabólicas. Então, para que o 5G seja ativado, tem que existir um processo anterior à ativação, justamente para permitir que o serviço da antena parabólica não seja interferido pelo 5G e vice-versa. Tudo isso está programado para ser feito este ano em todas as capitais mais do Distrito Federal. Porém, já no início do ano que vem, o edital determina que a faixa esteja liberada nas cidades acima de 500 mil habitantes até o fim de janeiro. Ou seja, a gente daí também já começa a ter outras cidades, são esperadas 26 cidades brasileiras que estão nessa categoria, que tenham o sinal liberado até o final de janeiro do ano que vem. Claro que o cronograma de ativação ele é um pouco descolado, ou seja, as operadoras teriam até julho de 2025 para ativar o 5G nessas localidades. Mas o que a gente está vendo é uma corrida delas para ativação, então certamente já em 2023 nós teremos outros municípios aqui em Santa Catarina com essa tecnologia. E os próprios municípios, né, sabem disso, já foi amplamente divulgado, precisam se preparar, né? Então são projetos oficiais que precisam ser discutidos nas suas câmaras municipais, que vão passar, obviamente. Nós temos só pegar os exemplos de outros municípios que já passaram por esse processo, precisam passar para que possam oficializar também. Sim, esse é um ponto extremamente importante. O 5G, por trabalhar numa frequência mais alta, ele garante uma conexão melhor, ele garante uma velocidade maior, mas diminui-se a cobertura. E em razão dessa redução de cobertura, faz-se necessária a instalação de mais antenas. Dependendo da topografia, da localidade, podem chegar até 20 vezes mais antenas do que o que existe hoje. Só que são antenas diferentes. São antenas chamadas de pequeno porte, que vão se confundir muito com o mobiliário urbano, vão estar em cima de um ponto de ônibus, de uma banca, camufladas numa luminária pública, por exemplo. Então o impacto urbanístico e ambiental é muito menor. E, em razão disso, faz-se necessário que o licenciamento dessas estações também seja atualizado. E esse é um papel que o município tem que fazer de grande importância para garantir que a cobertura do 5G possa ser oferecida à população e às empresas locais. Então, Santa Catarina desponta nesse processo, é o estado que mais municípios tem com a nova lei, proporcionalmente falando. Nós estamos hoje aí cerca de 4 vezes o que a média nacional é. Resultado de um trabalho justamente colaborativo que tem sido feito entre governo, sociedade, indústria e academia nesse processo. Fernando, obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Notícia na Manhã. Uma ótima semana para todos nós. Obrigado, ótima semana para vocês. Fernando Gomes de Oliveira, coordenador do Grupo de Trabalho do 5G da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia.